Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão, gente? Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 65. Gente, dá para acreditar que nós já chegamos aqui no Salmo 65? O Salmo 65 é lindo, gente, é lindo. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque você vai ver como que nós podemos aprender e evoluir com um salmo desse. Olha só o nome dele, ó. Ações de graças pelas bênçãos. Gente, o Salmo 65, ele é atribuído a Davi, né? Davi que escreveu, na minha opinião, lendo, é muito Davi aqui, porém, certo? Embora alguns estudiosos, eles sugerem que pode ter sido escrito por um outro autor anônimo, tá? Mas Davi, o rei de Israel, é conhecido pelo quê? Pela sua profunda relação com Deus e por expressar suas emoções através dos salmos. E este salmo é todinho Davi, tá bom? Então, antes de mais nada, eu te convidei lá a pegar a tua Bíblia e também fazer aqui uma oração comigo, pedindo para o Senhor sabedoria para compreender este salmo incrível, tá bom? Então vamos lá. Se você estiver aí num lugar que você possa fechar os seus olhos, faça isso. Que você possa parar um pouquinho para sentir essa oração, para se entregar neste momento. Deus merece, né, gente? O Criador merece, tá? Então vamos lá. Querido Deus e Pai, eu oro em nome de Yeshua, pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria. Venha sobre nós, Senhor, coloque a sua mão e nos mande, nos envie, Senhor, o seu Espírito Santo, para que a gente possa compreender a tua palavra, que a gente possa conhecer, Senhor, todo o conteúdo deste salmo de forma profunda, Pai. Nos ensine. Vem, Senhor, e desperta a nossa inteligência, Pai. Inteligência que o Senhor nos deu. Venha com a sua mão, Senhor, e nos ensine. Estamos aqui para aprender contigo. Venha, querido Deus. Obrigada pela tua palavra. Obrigada por ter deixado registrado nesse livro tantas coisas, Senhor. Tantas coisas. Que a gente possa utilizar a sua palavra como um guia para os dias que nós estamos vivendo. E assim, Senhor, para todos sempre, meu Deus. Obrigada pelo teu amor sobre nós. Obrigada pela nossa vida. Obrigada por esse momento e obrigada, Senhor, por cada pessoa que vai estar ouvindo esse áudio, esse vídeo, Deus meu. Venha sobre eles, venha sobre cada pessoa com as suas mãos e, Senhor, transforme, restaura tudo que precisa restaurar, tudo que precisa transformar. Venha, Senhor, e fique à vontade entre nós. Em nome de Yeshua. Amém. Gente, então vamos lá. Pega lá e acompanha comigo, tá? A ti, ó Deus, é dedicado todo louvor em Sião, mesmo quando íntimos e silenciosos, cumpre-se os votos diante de ti. A ti, que acolhe as orações, virão todos os seres humanos. Quando nossos pecados pesavam sobre os nossos ombros, tu mesmo fizeste propiação por nossas transgressões. Bem-aventurados são todos aqueles que escolhes e trazes a ti para viverem na tua casa, no teu santo templo. Tu nos respondes com tremendos feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador, que sustentas a terra até seus confins, os mares até os mais longínquos e profundos. Tu que formaste as montanhas pela tua força criativa, por meio do seu infinito poder. Tu que acalmas o rugido dos oceanos, o bramido das ondas dos mares e o tumulto dos povos das nações. Temor por teus portentosos feitos, despertas nos habitantes das terras longínquas, e júbilo trazes os habitantes dos países do Oriente e do Ocidente.
Cuidastes da terra e a irrigaste, enriquecendo-as com cursos de água, por ti abastecidos. Provês os grãos para alimento do ser humano, pois para isso a terra preparastes. Regas seus sulcos, fazes por seus canais correr água, com as gotas das chuvas, as fazes germinar e sua flora abençoas. Com tua bondade as cobres por todo o ano e abundância extravasa de tuas veredas. Pastagens brotam nos desertos e de júbilo se cinge as colinas. As campinas se revestem de rebanhos, os vales se vestem de trigais viçosos e ecoam vozes uníssonas em jubilosos cânticos de louvor a ti. É lindo, né, gente? É lindo. E eu sei que tem algumas coisas aqui, né? Que fica dá um pouco assim de dúvida. O que é que o Senhor está querendo dizer? Então vamos lá, vamos entender. Olha, gente, eu dividi aqui em algumas sessões para a gente estudar. Esse salmo aqui dá para a gente dividir em várias sessões, porque cada uma vai abordar alguma coisa em diferentes aspectos ali em relação entre Deus e a humanidade. Então, o primeiro ponto aqui para mim vai ali do versículo 1 até aqui o versículo 4. E a gente pode chamar essa primeira sessão de louvor a Deus, porque é isso que acontece aqui. Bom, gente, o versículo 1, ele já começa com uma declaração de louvor. Então, Davi, ele já começa o salmo com uma declaração de louvor a Deus. Por isso que ele fala, a ti, ó Deus, é dedicado todo louvor. Ele está reconhecendo que a adoração é devida a Deus, é devida a Ele. A expressão aqui, silêncio, que fala, né, mesmo quando íntimos e silenciosos, o que ele está falando aqui? Ele está sugerindo que essa adoração, ela é reverente a Deus e que as nossas palavras, elas não são suficientes para expressar a grandeza de Deus. É muito gostoso você orar em silêncio também. Você, sabe, silenciar a sua mente, se conectar com Deus e orar com Ele. E vai para dentro de você. Quanto mais para dentro de você, mais com Deus você se encontra. E é gostoso porque a tua mente se conecta com a mente de Deus. E é lindo, e é mágico. Porém, a gente precisa entender que todo louvor, gente, entregue ao Senhor, tem que ser o mais puro do nosso coração. Seja em alta voz ou em silêncio, nós precisamos sempre louvar o Senhor. Sempre. E todos que o ama faz isso. Cumpre seus votos de amor e adoração diante do Pai. Por isso que ele fala, e cumpre-se os votos diante de ti, porque nós, aqueles que amam a Deus, eles querem adorar o Senhor e eles vão fazer isso. Nós vamos fazer isso, porque é uma coisa natural, sabe? É um momento natural que a gente busca para estar com Deus, entendeu? E no versículo 2, Deus é apresentado como aquele que ouve as orações. E ele vai enfatizando, Davi, que a disposição de Deus está sempre ali para atender às necessidades do povo, do ser humano. Por isso que ele fala a ti, que acolhe as orações, virão todos os seres humanos. Logo aqui no versículo 3, ele fala um pouquinho, o Davi ele reconhece que as iniquidades são muitas, mas que a graça de Deus perdoa as transgressões. Por isso que ele fala, olha, quando os nossos pecados pesam sobre nossos ombros, tu mesmo, Senhor, fizeste propiação por nossas transgressões. Então, o que significa? Ele perdoa. O Senhor, ele perdoa. E isso, gente, vai destacar a misericórdia de Deus em relação aos pecadores. Tá? Porque o Senhor, ele ama o pecador, o que ele não ama é o pecado. Mas quando a gente vem para Deus, a gente não é mais a mesma coisa. A gente não fica mais querendo cometer os mesmos erros, os mesmos pecados. E aqui, nesses dois versículos, no 2 e no 3, o que a gente aprende?
a gente aprende com que Davi, ele está deixando bem claro que o Senhor, ele acolhe todas as orações, todas. Ele não faz acepções de pessoas, ele acolhe todas. Por que ele faz isso? Porque ele nos ama, devido ao amor do Senhor por nós. Ele, o Criador, permite que nós humanos nos aproximamos dele e entremos na sua presença. E entregamos, gente, os nossos pecados, as nossas cargas a ele. E ele nos alivia. Ele toma para si as nossas dores e nos sara. Quando nós entregamos os nossos pecados ao Senhor, ele tira de nós esse pecado, ele nos ajuda a não cometê-los mais. E assim nós vamos ficando livres. O mais lindo é que quando nós fazemos de verdade, com o coração arrependido e escolhemos ficar longe desse pecado, o Senhor, a palavra dele, diz que ele se esquece desses pecados. Eu nunca vou esquecer o que está escrito lá em Isaías. É Isaías 43, 25. Ele fala exatamente isso. Ele fala que ele mesmo é quem apaga as nossas transgressões, por amor a nós. E ele não se lembra dos nossos pecados. E assim ele nos limpa e nos deixa branco como a neve. Foi por isso que Yeshua, gente, é o nome de Jesus em hebraico. Eu amo falar Yeshua, tá? Foi entregue na cruz para que pudéssemos ter livre acesso ao Pai. O véu foi rasgado, todos os nossos pecados entregues pelo sacrifício perfeito, que foi o Cordeiro perfeito, Yeshua. E agora nós podemos falar diretamente com o Senhor, por meio do amor e vida de Cristo. Entenda isso. E para fechar essa primeira parte, o versículo 4, ele fala de como que é abençoado aquele que Deus escolhe e faz aproximar-se dele. Gente, ele fala aqui, bem-aventurados os escolhidos, bem-aventurados os que são escolhidos pelo Eterno, sabe, para viver com ele em sua casa, no seu santo templo. Esse versículo fala da importância da comunhão com Deus, sobre aquele que é escolhido para servir na casa do Senhor, no seu templo, e poder estar em comunhão maior, ter uma comunhão maior com Ele. Gente, naquela época, a glória do Senhor era manifestada com a sua presença dentro do templo, sabe? O Senhor, ele se apresentava em forma de nuvem, em forma de fogo, entre outras maravilhas. E não era qualquer um que podia entrar lá na presença, não era qualquer um que podia entrar lá no santuário, porque era só os sacerdotes, os levitas. Mas, depois de Jesus, olha o que nós recebemos hoje. Hoje, gente, ele está a uma distância de um fechar dos nossos olhos, de um simples pensamento nosso. Nossa, eu estou falando e eu estou toda arrepiada. Se você disser assim, ó, Pai, pensando no nosso Criador, ele já está te ouvindo. O que você sente quando você entende isso? Enfim, esse versículo fala sobre a eternidade, sobre morar com o nosso Senhor e viver para todo sempre com Ele. E essa é a verdadeira felicidade que Davi tanto almeja e que eu também. E eu te pergunto, e você? Bom, gente, a segunda parte vai falar sobre a provisão de Deus na criação, tá? Então eu separei aqui do versículo 5 ao 8. No versículo 5, Davi ele exalta Deus como Deus da salvação, que responde às orações e traz esperança. Olha, isso já se explica muita coisa. No versículo 6,
O Davi, o que ele está falando aqui? Ó? Tu que formaste as montanhas pela sua força criativa. Ele está falando aqui, gente, ele menciona a força de Deus que estabelece os montes e a criação. Olha o Deus que você tem em ação dentro de você. E isso, gente, enfatiza o poder de Deus sobre a natureza, sobre tudo. O Senhor é o regente do universo. No versículo 7, tu que acalmas o rugido dos oceanos, o bramido das ondas dos mares, o tumulto dos povos das nações. Gente, ele está fazendo uma referência aqui que ao acalmar das ondas e agitação das nações, mostra a soberania de Deus sobre as forças da natureza e sobre a humanidade. Ele está no controle de tudo. Não fique você achando que o Senhor perdeu o controle das coisas. Ele não perde o controle de nada. No versículo 8, para terminar essa segunda parte, ele diz: temor por teus portentosos feitos desperta nos habitantes das terras longínquas, os júbilos trazem aos habitantes dos países do Oriente e do Ocidente. Ele está dizendo: o temor é a reverência que Deus inspira nas nações. São reconhecidas, ele está dizendo isso. O temor e a reverência que Deus inspira nas nações são reconhecidos, destacando o seu domínio sobre todas as coisas. Para fechar essa segunda parte, não é verdade? Como é maravilhoso saber que a gente tem um Deus poderoso desse e que a gente pode contar com Ele, que Ele nos ouve, que Ele recolhe as nossas orações, que Ele recebe tudo. E a terceira parte recebe o título de A Bênção da Terra, que vai do versículo 9 ao 13. É o último. No versículo 9, Deus cuida da terra, regando a terra, enriquecendo a terra. A imagem de Deus como agricultor que prepara a colheita é central aqui nesse versículo. Olha só, gente. Cuidaste da terra e a irrigaste, enriquecendo-a com cursos de água por ti abastecidos. É Ele que está regando, é Ele, tudo é Ele, tudo é sobre Ele, vem dEle. No versículo 10, olha só, Davi fala da fertilidade da terra, que é resultado da provisão divina. A terra é fértil porque Deus permite. A chuva e o cuidado de Deus são fundamentais para ter abundância e Deus nos manda. Ele nos manda chuva, sol. E no versículo aqui, gente, 12 e 13, o Salmo ele vai concluindo com uma descrição da beleza da terra. Repara para você ver. Ele fala que ela é cheia de alegria e abundância, né? Os campos estão cobertos de rebanho, de trigo, né? A natureza ela é retratada como um testemunho da generosidade de Deus. É isso que mostra aqui. Gente, esse salmo nos fala do poder, da glória do Senhor, de sustentar os céus e a terra. Nosso Pai, gente, Ele faz com que tudo seja perfeito. A gravidade nos mostra isso, o ar que nós respiramos, a água que bebemos. Olha só, você abre a torneira da tua casa e a água está lá, bonitinha para você. A chuva que cai, o sol que nos enche de energia, que faz com que tudo floresça. Ele é um Deus que rege o universo, como eu falei para vocês, e fez um planeta completo, maravilhoso e perfeito para nós. E para terminar, esse salmo, ele nos ensina a importância da gratidão. Sabe? A importância da reverência a Deus. Ele nos ensina que nós precisamos celebrar a criação de Deus, a sua criação, a sua provisão, que nada nos tem faltado. É um convite, gente, para que assim como Davi, eu acredito, possamos nos aproximar de Deus com um coração agradecido e cheio de louvor, reconhecendo a sua grandeza nessas palavras, em todos os aspectos da nossa vida. É assim que eu entendi
o significado deste salmo. Eu espero que você também. Não se esqueça, o Senhor não deixa nem as aves passarem dificuldades. Imagina aquele que busca e que quer se tornar filho dele. Todos nós somos criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Tá? Entenda isso. Um beijo para você, um beijo no seu coração. Não deixe de enviar esse vídeo para uma pessoa que é bem importante para você. Te vejo no Salmo 66. Tchau, tchau, gente.